Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a professora Cristina Araújo e hoje nós vamos falar sobre o assunto do momento que dominou o cenário jurídico nacional, que é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. No último dia 26 de agosto, o Senado brasileiro aprovou a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. E isso criou um enorme alvoroço, porque foi dito que essa entrada em vigor seria imediata, depois foi dito que aguardaria aí o veto ou não do presidente da República. E aí, dentro desse cenário de incertezas, de disse, não disse, o Senado Federal lançou uma nota que considerou prejudicado o artigo 4º da LGPD e declarou expressamente que a entrada em vigor da LGPD aguardaria o prazo de 15 dias para a sanção ou veto presidencial. Portanto, no momento atual, o cenário que temos é a aprovação da entrada em vigor pelo Senado e esperar esse prazo aí de 15 dias para que o presidente da República sancione ou vete a LGPD. Mas considerando todo esse cenário que foi gerado, todo esse alvoroço que foi gerado com relação ao LGPD, é muito importante que nós tragamos aqui, nesses primeiros momentos, entendimento do que é a LGPD, a finalidade para a qual a LGPD foi criada, para que serve, para quem se destina, e é sobre isso que a gente vai falar aqui. Então, se liga que vai começar. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que a LGPD ela foi criada visando, dentre outras tantas coisas, proteger as liberdades e garantias fundamentais individuais, preservar a segurança jurídica e regras claras de proteção de dados. Por que isso? Hoje, quando a gente considera o cenário atual, principalmente o mundo digital, esse mundo de informações sempre muito rápidas, de pesquisas, de fornecimento de dados, de preenchimento de cadastros, esse era um mundo que tinha uma lacuna muito grande com relação à proteção desses dados que são fornecidos. Aí fornecidos por quem? Por nós trabalhadores, por nós consumidores, por nós usuários de redes sociais. E é muito importante que fique claro que não é só uma relação de trabalho, não é só uma relação comercial. Por exemplo, quando eu acesso as minhas redes sociais, o Instagram, o Facebook, eu estou ali fornecendo dados meus, de preferências, de gostos. E esses dados, inclusive, foram decisivos e utilizados nas eleições presidenciais de 2016, onde uma empresa pegou os dados do Facebook e, através desses dados do Facebook, ela criou perfis de eleitores indecisos e direcionou propagandas e material e conteúdo para essas pessoas, e isso acabou por determinar e influenciar as eleições americanas à presidência da República. Então, viu como é importante, quando a gente fala de proteção de dados, de fornecimento de dados, essa clareza no tratamento? E aí, a LGPD, em seus vários artigos, ela vem tratar justamente disso. E ela vai falar a quem se destina a LGPD. A LGPD ela se destina às pessoas que fornecem os dados e às pessoas que recebem os dados. E essas pessoas podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas, pessoas de direito público. Então, se eu estou recebendo dados e eu vou fazer algum tipo de uso desses dados, eu preciso me adequar à LGPD, ok? Então, quando eu trago esses dados todos, o que a LGPD vem me dizer é: precisamos trazer processos de transparência, legitimidade, colocar aí como esses dados serão utilizados, porque eu, cidadão, eu tenho direito de saber como os meus dados estão sendo utilizados, onde eles estão sendo utilizados, armazenados e qual a segurança que eu tenho do uso desses dados. Por que isso? Porque a lei vai trazer uma distinção entre dados pessoais e dados sensíveis.
E aí é muito importante, principalmente quando a gente trata no ambiente de trabalho, que dados sensíveis são aqueles dados principalmente relacionados à opção sexual, opção religiosa, crenças, participação em partidos políticos ou sindicatos. E esses tipos de dados, dados sobre saúde também, né, se o empregado tem uma doença determinada, esses dados eles são considerados dados sensíveis porque eles são dados que são altamente passíveis de discriminação. Então, por exemplo, se eu tenho um posicionamento político X e o meu funcionário tem um posicionamento político Y, eu posso não querer a contratação daquele funcionário, por exemplo. Então, isso gera discriminação. Então, esses dados sensíveis, hoje com a LGPD, ela traz a enorme preocupação na preservação, individualização desses dados. E aí é muito importante a gente colocar aqui que é sempre tudo muito interligado. Então, por exemplo, quando eu falo da proteção desses dados, eu tenho que ter em mente que se eu gero a quebra, né, da fidúcia desses dados, eu não estou só infringindo a LGPD, e aí eu tenho também dentro da LGPD mecanismos de coerção, de multa, mas eu também saio dessa esfera da lei da LGPD e vou para a esfera individual, por exemplo, do funcionário. Se eu divulgo ali um dado sensível do meu funcionário, eu estou cometendo um dano moral nesse funcionário. E aí eu estou gerando para esse funcionário o direito, por exemplo, de pleitear uma indenização moral na Justiça do Trabalho, que nada tem a ver aí com as indenizações previstas na LGPD. E outro fator muito importante é nos conscientizarmos já desde o início que não existe uma fórmula de bolo para a implementação da LGPD. Porque a implementação da LGPD, ela vai depender do objeto que a empresa ou que o fornecedor exerce e quais serão os dados que eu utilizarei dentro dessa atividade que eu exerço. Então, por exemplo, quando eu falo aí de requerer numa entrevista de emprego ficha de antecedentes criminais, eu posso fazer isso generalizado? Eu posso pedir para qualquer cargo que eu for pedir uma ficha de antecedentes criminais? Eu não posso, porque isso são dados sensíveis e são dados que podem gerar discriminação na contratação. Mas dependendo do ramo de atividade da minha empresa, né, se for uma atividade ligada à segurança pública diretamente, alguma área afeta a essas relações de segurança muito especiais, esse documento ele pode ser requerido? Ele pode ser requerido. Então, tá vendo? Não existe uma fórmula de bolo. Vai depender exatamente de cada atuação da empresa, de cada ramo de atuação. E aí a gente volta àquela questão das implementações que vem lá do compliance, que é você se adequar ao seu modelo, ao seu projeto e ao que você precisa. E aí a LGPD vem falar pra gente mais uma vez o quê? Que todas essas informações, todos esses dados que eu vou coletar das pessoas, e aí vou trazendo para o nosso campo do direito do trabalho, eu preciso de autorização. Então, todos esses dados que são coletados agora a partir da LGPD, eu preciso de ter a autorização do meu funcionário para que eu mantenha esses documentos em meu poder e ele tenha o direito de saber como esses documentos serão armazenados, qual a finalidade do uso desses documentos, criando aí uma relação de transparência. Outro ponto importante que a LGPD vem trazendo no tratamento desses dados é a finalização do uso desses documentos. Como, quando e de que forma esses documentos serão, por exemplo, descartados em caso de não uso. E como que pode surgir isso? Por exemplo, no final do contrato de trabalho. Quando eu vou contratar o meu funcionário, eu posso pedir para ele, se eu vou fornecer plano de saúde, os documentos dos filhos, dos cônjuges, né? Dos parceiros, enfim. E quando termina essa relação de trabalho, toda essa documentação que eu tenho pessoal,
dele e de terceiros ligados a ele. Qual o tratamento que eu vou dar com essa documentação? Essa documentação será devolvida no ato da rescisão do contrato de trabalho? Eu vou criar um checklist com a devolução desses documentos? Eu vou ter arquivos eletrônicos? Eu vou ter arquivos em nuvens? Eu vou apagar esse diretório? Qual será a maneira que eu não só armazenarei durante todo o contrato de trabalho, mas que eu finalizarei essa documentação, esse uso de dados? Porque a lei fala que, excluindo aí casos muito sensíveis, muito peculiares como segurança pública, segurança nacional, dados afetos, né, a saúde e segurança, que esses dados eles precisam ter um tempo de início e fim. E aí a LGPD vem trazer isso. E essas relações, antes da LGPD, elas não eram claras. Isso ficava por discricionariedade de quem estava aí armazenando e recebendo esses dados. E quem fornecia os dados não tinha essa clareza de como esses dados eram utilizados. Então hoje a LGPD ela vem para trazer luz, para trazer clareza nessas relações que cada dia mais serão habituais, porque nós estamos tratando aí de mudanças significativas. Quando eu falo no ambiente empresarial, eu tenho uso de ferramentas eletrônicas, eu tenho uso de e-mail, eu tenho uso de GPS, eu tenho uso de aparelhos de telefone com sistemas, por exemplo, de geolocalização. E aí, quando esse funcionário está sendo contratado, o que a LGPD vem falar? Olha, empresa, você tem que dar ciência para o seu funcionário do que você está vigiando e por que você está usando esses dados, com qual a finalidade de usar esses dados. Então, vocês estão vendo que, primeiro, não existe uma receita de bolo para a implementação da LGPD. Assim como acontece no compliance, a LGPD ela vai ser implementada caso a caso, desde a pequena empresa, da microempresa, até as grandes multinacionais, porque a LGPD também fala isso, que independentemente da origem da empresa, se ela exerce atividade no território nacional, ela precisará se adequar à LGPD. Então, como a gente está vendo aqui, é uma lei para todos. Ela não criou aí distinção entre tamanho de empresa, ramo de atividade, objeto, absolutamente. E quando a gente fala dessa LGPD também, vocês vão ver, a lei, todos os artigos, eles são muito autoexplicativos e eles vão vindo, trazendo pra gente o porquê, a finalidade, os conceitos. E isso é ao longo do tempo que nós vamos apresentar e que nós vamos implementar. Mas o mais importante hoje, que a gente tem que trazer, é entender a quem se destina, para que serve a LGPD e saber que não é com uma receita de bolo que as empresas implementarão LGPD em seus contratos, dentro da sua rotina, né? Isso precisa passar por um estudo detalhado de objeto, finalidade e destinação. Isso precisa ser muito bem colocado dentro dessa relação entre as partes. E o principal, saber que é uma lei que veio para ficar, que essa evolução das relações, elas precisam de regulamentação e é dentro desse cenário que a LGPD vai se estruturar. Nós falaremos muito ainda sobre a LGPD, porque nós temos muito para falar, faremos mais vídeos sobre a LGPD, então vocês fiquem ligados, curtam o canal, curtam a nossa página, comece a entrar e a desvendar esse mundo da LGPD junto comigo, sejam todos muito bem-vindos e eu já aguardo vocês no próximo vídeo e deixo aqui o meu convite para que tenha dúvida, quer saber alguma coisa de LGPD? Escreve aqui para mim nos comentários que vai ser um prazer a partir de hoje falar de LGPD com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.